Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste primeiro trimestre do ano de 2024. O assunto do trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A nossa lição número 9 tem como assunto o batismo, a primeira ordenância da igreja. O texto áureo está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. O primeiro tópico nos fala sobre os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Primeiro, o batismo visto como um sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico, ou seja, as igrejas reformadas que vieram da reforma protestante, algumas delas, além do catolicismo romano, veem a prática do batismo como um sacramento. O que é sacramento? É uma palavra que vem do latim, significando um sinal sagrado, capaz de conferir graça, ou seja, a graça divina, àquele que participa daquele ritual. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define o sacramento como sendo um sinal. Sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo se torna necessário para a salvação, ou seja, se a pessoa não se batizar nas águas, ela não seria salva. No segundo item, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para salvação. Ou seja, o batismo não salva ninguém. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não quem quer obter alguma graça através dele. É bom lembrarmos que o batismo ele não aparece de forma explícita no Antigo Testamento. Havia, na Antiga Aliança, vários tipos de rituais, mas não o batismo nas águas, como hoje nós entendemos. Terceiro, o batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho que entendia o batismo como um sacramento, defendeu que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Ou seja, a partir desse entendimento, se cria que a água do batismo lavava o pecado original, aquele que nasce com a pessoa. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus, como lemos em Mateus 19, versículo 14. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pelo menos não
batizadas nesse sentido do cristianismo, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. É por essa razão que nós, assembleianos e pentecostais em geral, não batizamos crianças que ainda não tenham idade para entender, para fazer a sua confissão de fé. E alguém poderia dizer, mas qual a idade ideal? Bom, isso varia de local para local e de época para época. Cada igreja tem autonomia para definir a idade ideal para o batismo, lembrando sempre que é uma convenção local, não é uma regra bíblica, ou seja, você não encontrará no Novo Testamento nenhum versículo dizendo, olha, só pode batizar crianças a partir da idade tal. Cada igreja deve analisar e, se necessário, fazer as mudanças para batizar as crianças que realmente entendam o que significa o batismo. O segundo tópico nos fala sobre o símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Ou seja, o batismo ele é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo na vida do cristão. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, como temos na leitura em classe, Romanos 6, versículos 3 a 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Sepultados com ele, com Jesus, no batismo, nele, em Jesus, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Segundo item, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública confissão de fé, ou seja, a pessoa está dizendo a todos que quiserem saber, a partir de hoje eu sou um cristão, eu sou um servo de Jesus Cristo, a minha fé está nele. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Enfim, aqui não há território neutro. Ou a pessoa se decide a Cristo, ou se ela se decide contra Cristo. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. Terceiro, não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância do sentido do ato. A pessoa não sabe realmente o que o batismo significa. Outras vezes é por falta de convicção de fé. A pessoa, embora tendo feito a sua profissão de fé em alguma igreja, ela ainda não está realmente firmada na palavra o suficiente para se batizar. No primeiro caso, às vezes o crente entende que, após ser batizado, não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, contudo o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. O pecado é vencido quando andamos no Espírito. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão, porque não estão realmente convertidos, estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo, ou seja, ainda não se converteram de verdade. Terceiro, a fórmula e o método do batismo. Fórmula trinitária do batismo, que é a adotada pelas igrejas reformadas e pelas igrejas evangélicas. Durante a grande comissão, Jesus orienta os seus discípulos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula. Essas são as palavras a serem declaradas no momento do batismo. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não podemos deixar de falar da fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista,
ou o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. É o chamado Movimento Só Jesus. O suporte bíblico desse movimento é buscado em alguns livros, alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana, ou seja, que não é mencionado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só o nome de Jesus. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Sobre essa questão da ritualística, vejamos o que diz a obra Didaquê, a instrução dos 12 apóstolos. O que é o Didaquê? É um catecismo cristão, escrito entre os anos 60 e 90 d.C., então, bem no início da igreja primitiva. Trata-se certamente do documento mais importante da era pós-apostólica, a mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos. Ao que parece, é fruto da reunião de diversas fontes orais e escritas e que retratam bem a tradição das primeiras comunidades cristãs. Então, vejamos o que esta obra fala sobre a questão do batismo. Aqui, no capítulo 7, a celebração litúrgica. Vejamos o que diz. Quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água, ou seja, dá a entender, água parada, um tanque, um lago, algum lugar onde a água não esteja circulando. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente, querendo dizer que você pode utilizar a água que estiver disponível. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aqui neste versículo está falando da situação de que do batismo não ser por aspersão, por imersão, melhor dizendo, e sim por aspersão. Ou seja, se não tiver água corrente, você poderia realizar o batismo por aspersão, espalhar a água na cabeça da pessoa. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Então veja que a igreja primitiva, eles praticavam jejuns antes de realizar o batismo. Eles levavam muito a sério esta ordenança. Veja então que esse pequeno resumo nos mostra que já no primeiro século era utilizado a fórmula trinitária, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, que é o registro mais histórico que nós temos da igreja primitiva, nós temos 4 menções a batismos. Atos 2:38. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 8:16. Sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48, batizados em nome do Senhor, se referindo obviamente a Jesus. Atos 19:5, batizados em nome do Senhor Jesus. O que nós observamos desses 4 relatos de batismo? Que eles não são uma fórmula batismal. Por quê? A expressão utilizada não é a mesma. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Portanto, não é uma fórmula batismal. Aqui estes versículos estão mostrando que o batismo em águas era realizado na autoridade do Senhor Jesus, pela autoridade de Jesus, seguindo a ordenança que Jesus deixou, ou seja, façam discípulos entre as nações e os batizem. Então, se eles batizavam da maneira como Jesus disse para serem batizados, o que podemos deduzir? Que a fórmula utilizada era a fórmula trinitária, não a fórmula apenas em nome de Jesus. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Todas as vezes que é mencionado o batismo, está se referindo à imersão. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão, já que a palavra grega batizo quer dizer mergulhar, submergir.
Vários textos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por Jordão no rio, ou seja, dentro do rio Jordão. Da mesma forma, Jesus, quando foi batizado, saiu da água, ou seja, ele havia sido mergulhado. João escolheu um lugar onde havia bastante água para que as pessoas pudessem ser mergulhadas. Ou seja, a regra é que o batismo seja por imersão. Porém, excepcionalmente é possível que seja realizado o batismo por aspersão? Em circunstâncias muito especiais, sim, é possível. Circunstâncias em que, por exemplo, você não tenha água suficiente para que a pessoa possa ser mergulhada, ou em situações em que a pessoa existe a água, você tem a água para mergulhar, mas a pessoa não tem condições, por exemplo, de ser levada àquela água. Imagine, por exemplo, um doente que aceita Jesus no seu leito de enfermidade e não tem mais condições físicas de ser levado para lá, um doente terminal. A menos que Deus o cure, o restaure, aquela pessoa quer ser batizada nas águas, mas não tem condições de ser tirada daquele leito de hospital, de clínica, e levado para um local onde possa ser mergulhado. Então, nesse caso, poderia ser utilizado o batismo por aspersão? Sim, entendemos que sim. Porque a forma não é a mais importante, mas sim o conteúdo. Ali a pessoa está realizando a sua declaração pública de fé, nem que seja nos momentos finais da sua vida. Concluímos a nossa lição, procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Assim, concluímos um estudo, em forma de resumo, sobre a nossa lição número 9, o batismo, a primeira ordenância da igreja. Na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.